Pô, Silvio, tô chapadão, que onda boa, coloca um Bob Marley aí pra gente. O que você fez, André? Você fumou maconha? Não, eu tomei óleo essencial de maconha, Silvio. Bom, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre esse polêmico óleo que é o óleo de cannabis, ou simplesmente maconha, ganja, jamba, quantos nomes tem essa planta milenar. E hoje a gente vai navegar um pouquinho sobre o óleo de cannabis e eu vou falar aqui também sobre o óleo essencial de cannabis. Então vou diferenciar os dois para você e vou falar do potencial terapêutico que ele tem e se ele é psicoativo ou não. Então puxa a vinheta, Silvio, bora pro conteúdo. Bom, para quem não sabe, a cannabis é uma planta que tem aí 3 espécies principais que são utilizadas com finalidades terapêuticas, medicinais e várias outras há milhares de anos, que é a cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis. A cannabis sativa e a cannabis indica são as mais utilizadas com finalidades psicotrópicas, mas elas têm outras propriedades terapêuticas muito interessantes e outras propriedades também que não são só medicinais. Para você ter uma ideia, as caravelas que chegaram no Brasil, por volta ali do ano 1500, eram feitas com fibras de cânhamo. Cânhamo é uma fibra feita com o caule ali da cannabis. E a construção dos templos egípcios, dos templos indianos antigos, as cordas usadas para a gente conseguir ter uma orientação na construção eram também feitas de cânhamo, porque ela tinha uma resistência muito grande, eles conseguiam fazer longas cordas. Imagina um templo como o de Angkor Wat, por exemplo, no Camboja, que é o maior templo já construído na história da humanidade e tem um alinhamento que ele é mais preciso que a engenharia moderna conseguiria fazer hoje em dia. E os fios de cannabis, as cordas de cânhamo, eram utilizadas nessas construções. E a gente tem uma deusa no Egito, eu vou pedir o Silvio para colocar aqui a foto dela, que é a deusa da cannabis. Então, essa estigmatização da cannabis, ela é muito recente, ela tem pouco menos de um século, aí, por volta de um século, que a gente tem uma condenação da cannabis, uma colocação dessa planta como algo muito ruim para a humanidade. E, na verdade, nas últimas décadas, a gente tem visto uma reviravolta muito grande com o mercado americano, que é um mercado super conservador em relação a isso. No início, foi o próprio Estados Unidos que encabeçou essa guerra contra a cannabis e hoje os Estados Unidos já tem mais da metade dos seus estados com a cannabis liberada não só para uso medicinal, como também para uso recreativo. A cannabis, gente, é uma planta muito poderosa. Ela tem determinadas substâncias que a gente não encontra em nenhuma outra planta, que são os canabinoides. O próprio nome canabinoide vem dessa planta que chama cannabis, porque a gente não acha esses canabinoides em outras plantas facilmente nessas quantidades. E aí a gente tem a questão do óleo de cannabis, o óleo de CBD, que vem sendo muito pesquisado para doenças neurodegenerativas, para Parkinson, Alzheimer e doenças sérias. Inclusive, algumas famílias têm conseguido importar medicamentos à base de cannabis hoje no Brasil com autorização médica, conseguindo autorização legal da Receita, da Polícia Federal, para conseguir importar isso com todos os trâmites legais. E a gente está caminhando naturalmente para uma legalização, pelo menos a nível medicinal no Brasil, porque não tem precedentes e o óleo de cannabis não tem como comparar com outros medicamentos. E isso faz com que o princípio, o direito à vida, à saúde, prevaleça acima da guerra contra as drogas, dessa guerra contra o tráfico, que é uma guerra perdida, São uma guerra fracassada. Todos os números indicam isso. Então, esse óleo medicinal que tanto se fala na mídia, óleo de cannabis, óleo de CBD, é o extrato lipofílico, ou seja, um extrato gorduroso. É como se você pegasse um óleo de coco e colocasse ele para extrair os canabinoides que são lipossolúveis. Nesse processo, você até consegue puxar da cannabis o óleo essencial. E a cannabis, ela é riquíssima em óleos essenciais. Na verdade, o que dá o sabor, o cheiro da cannabis são os óleos essenciais que ela tem, não são os canabinoides.
Então é como se você pegasse um óleo de coco, um óleo de linhaça, algum óleo vegetal e fizesse uma maceração, uma infusão da cannabis, e aí você consegue puxar para o óleo vegetal aquelas substâncias que são lipossolúveis, que incluem inclusive os canabinoides. E aí dentro da cannabis, gente, dentro da planta, da flor da cannabis, existe muito óleo essencial. O que dá o cheiro, o gosto da cannabis é o óleo essencial. Assim como para os alimentos, né? A gente tem óleo essencial dentro da manga, dentro de um morango, mas a gente não consegue extrair necessariamente o óleo essencial dali purificado. No caso da cannabis, a gente consegue. Então, existe óleo essencial de cannabis, e aí quando você faz a extração do óleo essencial de cannabis, da flor da cannabis, você não puxa para o óleo essencial os canabinoides, porque eles são moléculas pesadas que não conseguem passar no processo da destilação. Você só consegue extrair os canabinoides num processo de infusão ou maceração em óleo, ou alguma técnica como a extração por CO2. Mas a extração por destilação, que é a extração que a gente usa para a obtenção de óleos essenciais em geral, não consegue puxar para o produto final os canabinoides. Portanto, o óleo essencial de cannabis não é psicoativo, não tem propriedades psicotrópicas. Ele vai ser um óleo essencial como outro qualquer. Tem algumas particularidades? Tem, mas assim como outros óleos essenciais também vão ter, ele não vai ser nada assim, nossa, que óleo essencial de outro planeta. Pelo contrário, é um óleo essencial que quando a gente olha a caracterização química, né, a cromatografia, a gente vê a presença de substâncias que explicam muitos dos efeitos que são atribuídos a cannabis. Então, por exemplo, a cannabis ela é muito utilizada para a questão de dores, né, para a questão da analgesia do corpo. Em geral, os óleos essenciais de cannabis, eles vão ser ricos numa substância chamada mirceno. O mirceno é encontrado no óleo essencial de pindaíba, que é um óleo essencial nativo do Brasil, e também em algumas espécies, alguns quimiotipos de capim-limão. E o mirceno, gente, ele tem um potencial analgésico tão forte quanto o paracetamol. A gente tem alguns estudos que mostram que o mirceno poderia substituir o paracetamol. Olha que legal, muitas vezes as pessoas estão indo atrás da cannabis por propriedades comprovadas que ela tem, mas que não estão ligadas aos canabinoides, e sim aos óleos essenciais que elas produzem. E aí, se a gente tem um potencial de extrair esses óleos essenciais e eles não são psicotrópicos, a gente abre um novo campo de atuação para a indústria canábica que eles ainda não estão vendo. Geralmente, os óleos essenciais de cannabis são utilizados na culinária. Se coloca, né, são chamados muitas vezes de terpenos. Se você mora em algum país que já tem uma legalização maior, você pode até achar já com o nome de terpenos de cannabis. E o que são os terpenos? Óleos essenciais, né? Os terpenos nada mais são do que óleos essenciais. Então, não confunda óleo de cannabis com óleo essencial de cannabis, porque o óleo de cannabis ele pode sim ter propriedades psicotrópicas, porque com a extração em óleo a gente pode ter a extração de THC, de CBD e outros canabinoides, e no caso da extração do óleo essencial a gente não vai ter propriedades psicotrópicas e a gente vai ter como componente majoritário em geral o mirceno, que é uma substância analgésica. E aí um detalhe muito interessante dessa história toda, gente, é que tem um estudo que mostrou que o beta-cariofileno encontrado no óleo essencial ou no óleo resina de copaíba, o que acontece? O beta-cariofileno é a única substância conhecida no mundo, a única, que é capaz de ativar os receptores endocannabinoides dentro do corpo humano. Isso significa que o óleo de copaíba pode substituir o óleo de cannabis, gente. Olha que incrível! De todas as substâncias já testadas no mundo, somente o beta-cariofileno foi capaz de ativar os receptores CB1 e CB2, que têm ligação com essas propriedades terapêuticas que a gente vê da cannabis em relação a doenças neurodegenerativas. Se você tem, por algum motivo de saúde, necessidade de usar óleo de cannabis, você pode substituir ele pelo óleo de copaíba, porque o beta-cariofileno da copaíba tem as mesmas propriedades que os canabinoides de ativar os receptores que nós temos dentro do nosso corpo, que são chamados de endocannabinoides, mais especificamente o CB1 e o CB2. Eu vou deixar a referência desse estudo aqui na descrição para quem quiser estudar um pouco mais. Então é isso. Vamos abrir a cabeça, nos livrar dos preconceitos, tentar acabar com essa guerra contra as drogas, que é uma guerra
falha, uma guerra falida, e vamos trabalhar em cima de conscientização para que a gente não tenha abuso de nenhum tipo de substância. Vício nenhum é bom, mas preconceito é pior ainda. Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar, por exemplo, no veneno da cobra. Ao mesmo tempo que ele pode matar, ele pode salvar. Então, vai da forma como a gente usa. Nada é só ruim, nada é só bom. Vai da forma e do objetivo que a gente está usando aquilo. E isso também vale para esse assunto da cannabis e de várias outras drogas que podem, em determinados contextos, ajudar as pessoas. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, ative as notificações e assista às sugestões de vídeos que eu vou deixar aqui do lado para você. Meu nome é André Ferraz e o meu objetivo é te ajudar a ser aromaterapeuta do seu lar. Um grande abraço perfumado e até o próximo vídeo.